Oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar com vocês hoje, uma semana após o dia de finado, sobre o luto. Então, muitos já sabem, dia 14 de novembro vai ser 3 meses já que eu perdi meu pai. Perdi não, né? Que ele voltou para moradia eterna, que é no céu onde eu acredito. Mas, com relação ao luto, né? Como é que eu e a minha mãe, a gente está trabalhando. Eu não queria falar só sobre o luto de quando a pessoa falece, porque isso aí todo mundo vai passar, né? A gente vai chorar, a gente vai sentir falta, vai ver uma foto, vai rir. Mas enfim, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o luto que eu passei com meu pai desde 2019, quando ele foi diagnosticado com o mal de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é um tipo de demência em que a pessoa não perde só as lembranças, né? No caso do meu pai, ele não perdeu só as lembranças, mas ele também mudou um pouquinho de personalidade. Então, ficou assim naquela dúvida de uma demência frontotemporal e um quadro de Alzheimer. Então, meu pai sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito alegre, e ele na primeira fase do Alzheimer ou da demência, ele ficou extremamente agressivo, extremamente triste e depressivo. Na época, imagina você ter uma pessoa completamente diferente convivendo até um ano atrás, e aí você ter que aprender a conviver com aquela pessoa daquele novo jeito. Não é fácil. E foi aí que começou o meu luto e o luto da minha mãe, de conviver com uma pessoa com uma personalidade completamente diferente daquela que a gente conhecia há tantos e tantos anos antes dele ser diagnosticado com demência. Feliz ou infelizmente, a gente passou por essa situação duas vezes, né? A primeira situação foi com a minha avó, com a mãe da minha mãe, que não tem nada a ver com meu pai, e a segunda com meu pai. Mas foram experiências completamente diferentes. A minha avó não tinha broncoaspiração, meu pai tinha muito broncoaspiração, tanto que no final ele foi internado 2 vezes com pneumonia aspirativa. A minha avó tinha convulsão, meu pai também. A minha avó convulsionava muito mais do que meu pai. E meu pai tomava medicações que faziam melhores efeitos para a convulsão do que a minha avó. Mas também isso era outra situação que deixava eu e minha mãe completamente preocupada e nervosa, porque a qualquer momento meu pai podia ter um quadro convulsivo e, além do susto que a gente tinha, né? Apesar de ser uma convulsão mais rápida, todo aquele cuidado que quem tem pessoas na família com epilepsia sabe. Tomar cuidado para não aspirar, para não bater a cabeça, enfim, não é fácil. Então, no dia 14 de agosto de 2025, o corpo do meu pai faleceu, né? Morreu, porque eu acredito que a alma dele tá com Deus, tá com Jesus, então eu sou católica, eu creio na vida eterna, respeito todas as ideologias, religiões e crenças, mas o meu pai, ele não veio morrendo nos últimos tempos, ele veio morrendo há mais de 6 anos, porque na verdade há uns 10 anos o meu pai já vinha apresentando alguns sinais que a gente começou a desconfiar de que ele pudesse estar demenciado. Eu não queria aceitar, não queria acreditar que meu pai estava com demência, eu aceitaria qualquer coisa menos a demência. Eu tentei dar antidepressivo, remédio para dormir, mas infelizmente, depois de 4 anos, eu tive coragem de levar meu pai no neurologista que fechou o diagnóstico de Alzheimer. A gente fala, né? O paciente não vai no médico porque tem medo. Pois é, eu também tinha muito medo do meu pai ter demência. E infelizmente foi isso que a gente passou com ele. Mas apesar de toda a dor e sofrimento, o amor sempre falou mais alto. E eu e minha mãe cuidamos dele do começo da doença até o final. No final, meu pai já não falava mais, nem balbuciava, ele tinha muito sono. Cocô e xixi, dificilmente ele fazia na fralda, mas toda madrugada, sim, há 6 anos ele fazia xixi na fralda, então sempre estava com a fralda molhada de xixi na madrugada.
Quando ele ficou doente nos últimos tempos, ele também desenvolveu várias escaras, mas graças a Deus, o presente que Deus deu para mim, para minha mãe e para o meu pai é que, além de termos ficado todos juntos, o meu pai me conheceu até o último dia de vida dele aqui na Terra. E eu posso dizer, como médica e como pessoa, que tudo que eu podia ter feito pelo meu pai aqui na Terra eu fiz. E faço agora, depois que ele foi morar com Deus. Eu rezo todos os dias por ele, todas as missas que eu venho, eu coloco meu pai. E, enfim, é um amor que vai ser para sempre. Então, a minha mensagem é para você que perdeu alguém esse ano ou já faz um tempo, creia que Deus sabe de todas as coisas. Infelizmente, a separação faz parte da lei da vida e nós temos que aceitar. Faça tudo em vida, diga que ama, faça tudo e mais um pouco que você possa fazer. Ore pelo seu familiar, amigo falecido. Diga que ama, diga que ama, diga que ama aqui na Terra, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E você que está vivendo com um paciente, com um familiar, um amigo que tem Alzheimer, não é fácil. Mas acredite, Deus dá força. Faça o melhor por ele e por você. Porque nesse período eu e minha mãe adoecemos junto com meu pai. Agora que ele faleceu, a gente está vendo o quanto a gente não se cuidou. A gente fazia tudo por ele, não nos arrependemos, mas não deixem de se cuidar. Se você acha que esse vídeo fez sentido para você, deixe uma mensagem aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo e peça a Deus muita força, porque Deus sabe o que você está passando e só Ele para aliviar a nossa dor. Eu sou Isabel, eu sou médica e eu sou filha de um paciente com doença de Alzheimer.